Tá, então nós temos algumas situações aqui que a gente viu na semana, né? Aqui nós temos uma sequência de checkmate para as pretas. As brancas jogaram dama H3, né? Atacando, né, checkmate aqui na próxima, né? Em 2 lances nós temos um checkmate aqui para as brancas, então a gente precisa tomar alguma providência, né? Ou defender o checkmate ou contra-atacar, tomando a iniciativa, né? Dando cheque, que é o caso. A gente tem aqui bispo A3, né? E aí as brancas jogam rei B1, peão captura A2, né? Aqui a gente tem que ter um certo cuidado, porque se a gente tomar o peão de C2, o rei consegue uma fuga, né? E aí depois da entrada da dama, as brancas ficam melhor aqui, porque a gente não vai mais conseguir dar o checkmate nas brancas e estamos com o rei bem exposto. Então aqui nós temos que ter um certo cuidado. A gente tem que tomar o peão de A2 aqui, dando um cheque descoberto duplo, né? Então o cavalo não pode capturar o peão, porque a dama também está dando cheque. E aí depois de rei captura peão, ou rei, né, A1, qualquer uma das duas opções aqui, a gente entra com a dama em checkmate. Outra situação que a gente tem que ter cuidado, né, alguns alunos aqui responderam o lance B2 cheque, né? E aí após rei captura a gente tem bispo A3, né? E aí conseguimos entrar no checkmate. Só que tem um detalhe nessa posição, aqui o rei não é obrigado a capturar, né? Se a gente jogar B2 cheque, o rei não é forçado a capturar. Ele pode jogar B1 e aí as brancas é que ficam melhor nessa situação. As brancas ficam melhor porque aquela situação, a gente está com o rei exposto, então tem que ficar atento para esse detalhe, né? Nem sempre o adversário é forçado a fazer o que a gente quer que ele faça, né? Então aqui no caso, se ele capturar, beleza, mas ele não é forçado a capturar, né? Jogando rei B1 ele está defendido, né? Um tema de bloqueio, né? Quando a gente usa o peão do adversário para bloquear a entrada da peça, né? Então se a gente capturar o peão aqui, a gente leva checkmate, né? Porque a gente está abrindo aqui o ataque da dama, né? E aí fica numa posição aqui insustentável. Agora se a gente jogar rei B1, não tem como entrar, né? Não tem como as pretas conseguirem entrar no ataque aqui, né? Pode até tentar forçar um sacrifício de torre, mas não vai funcionar porque nosso rei está exposto levando checkmate. A segunda posição foi uma posição que eu joguei, né? Eu capturei o peão. A captura aqui não é um lance ruim, mas não é o melhor lance. O melhor lance é torre D2 cheque, né? Forçando a dama a capturar a torre, e aí dama captura, a gente avança o peão, não tem como parar a promoção. Um pequeno detalhe aqui que deixariam as pretas bem melhor, né? Porque após a captura a gente vai promover a dama e impede aí os contrajogos, né, das brancas. Então seria um lance um pouquinho melhor do que o lance que eu fiz, eu capturei o peão. Também não foi um lance ruim, era o segundo melhor lance, mas esse torre D2 aqui, né, um pouquinho melhor segundo o Stockfish, né. A terceira posição, a posição que o Lucas jogou, né, no Niterói Chess, Lucas Tomiello, né, nosso amigo aqui de Caxias do Sul, e o Natan encontrou um lance muito bom aqui, né, que C4. Né, aqui eu até vou ligar o Stockfish aqui, a Engine, para a gente analisar melhor essa posição. Né, o lance C4 é o melhor lance para o Natan, ele encontrou um lance muito bom, é um lance que dá bastante contra-jogo aqui para as brancas, né, forçando, né, as pretas a capturar a torre. Né. Aqui o melhor lance para as pretas seria capturar a torre, né, porque
fica com a qualidade a mais, né? Então, indiscutivelmente seria o melhor lance. O que acontece é que o Stockfish muitas vezes em posições fechadas assim, né, ele pode dar a vantagem para as pretas aqui, né, no caso, mas fica difícil entrar na posição, né? Então eu já vi situações, né, que era no tabuleiro era empatada, né, mas a engine dava vantagem para algum dos lados porque tinha material a mais, né? Então eu não tenho a posição agora aqui, mas é uma posição assim que tem muitos peões no tabuleiro bloqueados, peões bloqueados, e tem um bispo que não consegue entrar na posição, né? Nesse caso é um pouco diferente porque tem torre, né? Claro, né? As pretas ficam melhor aqui, tem uma coluna aberta que é a coluna de H, então a tendência é as pretas conseguirem, né, penetrar na posição. Mas eu entendo a decisão do Lucas aqui de não capturar a torre porque esse cavalo aqui está muito forte, né? E a gente tem, né, dois bispos aqui mirando na direção do rei, então eu entendo a decisão do Lucas, né, de não capturar a torre. Acabou não fazendo um lance bom que foi o peão passante aqui, porque dá um contrajogo muito forte para as brancas. B7, a troca das torres. Deixa eu tirar a seta aqui. Após a troca das torres, as brancas acabam ficando numa posição bem superior aqui. Então aqui o único lance para o Lucas era realmente a captura, né? O único lance que ia deixar ele em vantagem. Né? Como eu falei, eu entendo a decisão dele de não ter capturado a torre aqui, porque ele queria manter o cavalo aqui nesse posto, avançado, forte. Mas o cavalo não ia ser sustentado por muito tempo aqui, porque nós temos um bispo de casa preta aqui, né? Que acaba conseguindo, né, trocar o cavalo, né? Então o melhor lance para ele aqui era capturar a torre, né, e ir para esse final aqui, né? Encaminhar para um final aqui com qualidade a mais, né, e tentar de algum jeito penetrar na posição. Claro que a posição das brancas aqui é sólida, né? Os peões estão, né, impedindo o avanço. A gente vai ter um cavalo que vai jogar, que vai tentar bloquear a coluna H aqui. Então, totalmente compreensível a decisão dele. É uma situação muito difícil. É fácil para nós, né, olhando com o Stockfish aqui, com a engine ligada, é bem mais fácil, mais tranquilo de compreender as decisões, de compreender as posições, né, com a ajuda do computador. Mas infelizmente ele fez o lance aqui peão passante, ficando numa posição, né, um pouco difícil, né. Por enquanto é isso, grande abraço a todos.